Alô, você ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Geocast. Muito obrigado você ouvinte que está chegando aqui agora já na nossa 6ª temporada. E agradeço também nosso ouvinte que acompanha desde o primeiro episódio. Siga o Geocast nas redes sociais na descrição para você não perder quando sair um novo episódio. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é a geoinformação. Afinal de contas, estamos vivendo a era da geoinformação? Se você não sabe o que é, te convido a continuar aqui com a gente porque eu chamei uma especialista nesse assunto, a professora da UF, Paula Maria Moura. A Paula é professora do Departamento de Geografia lá da UF, mas tem uma formação bem diversa. Ela fez a graduação em Oceanografia pela UERJ, fez o mestrado em Geografia e o doutorado em Meio Ambiente pela UFRJ. O meu nome é Rômulo Weckmiller, eu tenho toda uma formação em Geografia pela UF e atualmente sou professor do Departamento de Geografia da UERJ. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Fala galera, estamos de volta para mais um Geocast e hoje aqui uma presença muito especial. Estou falando aqui da professora Paula. E aí, Paula, tudo bem? Fala, Rômulo. Fala, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. Um tempão a gente tentando marcar, hein, Paula? Sim, estava difícil as agendas, mas estamos aqui, é o que importa. É isso aí. Enfim, você chegou aqui na nossa 6ª temporada do Geocast e hoje um tema super atual, super importante, não só para nós, né, que somos da área de geografia, trabalhamos na área da geografia, mas para toda a população de uma maneira geral, que é a geoinformação. E por isso trouxe a Paula aqui para conversar com a gente, especialista nessa área, então já vou jogar essa bola para tu. Paula, o que é essa danada dessa geoinformação? Para a gente falar de geoinformação, acho que é interessante a gente primeiro pensar na palavra, né? Ouvir a palavra, o que ela traz, porque só na palavra a gente já tem umas pistas. Então, geoinformação, a gente tem aí o geo e a informação. Então, antes de mais nada, a geoinformação é uma informação. E o que é informação, né? Se a gente olhar lá no Google, der um Google, ele vai falar que a informação é um ato de se informar, que é nada mais do que trazer conhecimento ou diminuir a incerteza, né? Sim. Diminuir a incerteza sobre algo. E aí a gente tem o geo, que traz a ideia de terra. Então, quando a gente está falando de geoinformação, de uma maneira bem rápida, bem breve, é esse processo, né, de trazer conhecimento sobre algum fenômeno na Terra, no espaço geográfico. Então, geoinformação é uma coisa, mas também é um processo, esse processo de informar, de comunicar, Sim. Né? E aí, então, a geoinformação, resumidamente, é a diminuição de incerteza através da investigação do espaço geográfico, né? E para isso a gente analisa o quê? Os dados geográficos. Vou dar um exemplo que não é da geografia. Por favor, vamos dar um exemplo aí. Que não é da geografia. Se eu te pergunto qual a sua altura, Rômulo? 1,80. 1,80 é um dado. Sim. Só que quando você fala 1,80 e eu ouço 1,80, ele vem carregado de outras coisas. Por exemplo, eu tenho 1,63. Então, eu já sei que você é mais alto do que eu. Na média brasileira, eu entendo que você está na média, né, dos homens, né? Sim. Isso é a informação, ou seja, eu estou diminuindo a incerteza sobre você, através de um dado, mas também de uma leitura muito mais ampla desse dado, porque vem carregado de coisas associadas. Entendi. Então, quando você tem um dado solto, um dado bruto, né? Mas quando você consegue trazer outras coisas e diminuir a incerteza, seria a informação. Né? Isso, então... é a leitura, né? Quando você qualifica de uma maneira aquilo, você interpreta para diminuir Sim. a incerteza sobre algo. Na geografia, por exemplo, você pode falar que num dia a temperatura de um dado lugar, Bangu, né, no Rio de Janeiro. Meu Deus, lá vem. Deu 38 graus. Ok, isso é um dado de temperatura que está no local, né, que é Bangu. Mas aí quando você vai ver é 5:30 da manhã. Isso. Então, de que horas, que estação do ano? Sim. E aí você, através da análise desses dados geográficos, você diminui a incerteza sobre a ocorrência de temperaturas no Rio de Janeiro. Sim. Esse é o processo geoinformacional, diminuição de certeza sobre algo. Entendi. Peraí. E aí, para a geoinformação existir, a gente fala que tem alguns elementos que inerentemente estão na geoinformação, ou seja, ela existe porque ela tem esses elementos. E a gente estava conversando, são 3, né? Isso, exatamente, são 3. Que, primeiro, a gente já sabe que tem um trocadilho infame que eu vou ter que dizer, que a geoinformação é
é especial porque é espacial. Vou botar a playlist do Carlos Alberto aí da Praça Nossa de fundo. Gostei. Mas é isso. Então, ela é uma informação, como a gente disse lá no início, mas o que caracteriza ela primeiro é o elemento espacial. Uhum. Esse elemento espacial se relaciona a vários aspectos que a gente trabalha na geografia, né? Como localização. Essa localização, ela pode ser latitude e longitude. Que ninguém usa. Pode ser CEP, bairro. Uhum. Ela pode ser absoluta da Terra, né? Quando a gente fala de latitude e longitude, mas ela pode ser... Peraí que agora eu esqueci. Um ponto de referência, um endereço. É isso. Ela pode ser relativa a algum fenômeno específico. Então, quando a gente trabalha com geografia urbana, rede de eletricidade, por exemplo, o poste está em que rua, em que relacionado aqui central, né? A gente pode falar de bairro. Então, o elemento espacial brinca um pouco com as diferentes unidades espaciais trabalhadas na geografia. Sim. Né? E no dia a dia das pessoas. Né? E no dia a dia das pessoas. Então, a gente pode ter um bairro, mas a gente também pode ter uma rua, a gente pode ter um estado. Então, essa questão de localização, né? Mas também o elemento espacial também se relaciona a outras coisas, como forma, extensão, relações de vizinhança. Então, vamos pensar um exemplo de elemento espacial, né? A gente está gravando esse podcast em agosto e está sendo muito noticiado as queimadas que estão acontecendo no Brasil, né? Principalmente no Centro-Oeste e parte do Sudeste, pegando São Paulo ali, certo? Certo. Na verdade, Sul, Centro-Oeste e Sudeste, de uma maneira geral. Quando a gente pensa no elemento espacial para os incêndios, a gente tem que pensar assim, aonde estão ocorrendo os incêndios? Qual o tamanho dessas manchas? Como ela está se propagando? Quais são a extensão, né, a área? Então, tudo isso dá conta do elemento espacial para um fenômeno, por exemplo, as queimadas. O outro elemento é o elemento temporal. Agora eu entendi onde você quer chegar, porque a cada dia essa mancha vai mudando, né? Isso. E aí, o elemento temporal, ele dá pistas, né? E a gente investiga a ocorrência desse fenômeno. Então, esses incêndios, eles estão acontecendo num período mais seco. Sim. Ele está acontecendo mais cedo do que o normal? Ou não? Não é para a gente responder, não. É para a gente pensar. Então, entender essa ocorrência no espaço-tempo é também uma abordagem geoinformacional. E aí, o elemento temporal também dá conta da dinâmica desse fenômeno. Ele acontece uma vez e nunca mais acontece? Ele acontece frequentemente? E mesmo com frequências, as durações, quando ele acontece novamente, são as mesmas? Então, isso tudo é a questão do elemento temporal. Então, voltando ao incêndio, acontece sempre no período seco, mas está acontecendo antes? Está acontecendo por mais tempo? Entendi. E aí você precisa de comparação para isso, né? Isso. E mesmo que a gente não veja um elemento temporal tão exato, porque aconteceu só uma vez, ele aconteceu naquela única vez. Então, aquela data é o seu elemento temporal. Pode ter mais ou menos relevância para entender o fenômeno. Isso. Entendi. Exatamente. Mas é um marco. Mas é um marco. E eu gosto de trocadilhos, né? Esse não é tanto no trocadilho, é filosófico. Algo, é profundo, hein? Algo só está porque existe. Que isso aí o ouvinte agora do Geocast, por favor, já bota seu café lá para fazer, que hoje vai ser bom. Não, mas é isso. Algo só está no espaço porque ele existe. Ele pode existir um momento e nunca mais, ele pode existir frequentemente, ou ele pode existir Eu existo, e agora eu vou denunciar a minha idade, mas eu estou existindo por 42 anos. Sim. Então é isso, entendeu? Entendi. E aí, por último, nós temos o elemento descritivo. Que é o terceiro. O elemento descritivo é o que dá sentido para aquele fenômeno que está sendo localizado, e tem uma ocorrência no tempo. Sim. Elas são as características que definem aquele evento, aquele fenômeno. Elas podem ser tanto qualitativas quanto quantitativas. Sim. Ou os dois. E ela pode estar associada a outros fenômenos no espaço. Então, vamos pensar na queimada. Ela está, de novo, né? Ela está ocorrendo naquele lugar, num período. Ela começou e está aí há 3 dias, 4 dias, enfim. Ali é o quê? É floresta, né? Qual bioma, né? Qual bioma? Associado até à temperatura. Que temperatura está ali, né? Então, todas essas características são as que definem uma geoinformação. O elemento espacial, o elemento temporal e o elemento descritivo.
Então, para o ouvinte aqui visualizar, eu poderia fazer uma analogia de um evento geoinformacional como se fosse ali uma tabela, e aí a primeira coluna tem a localização daquele evento, depois tem o tempo, e as outras colunas N, várias, podem ser as descrições. Podem, exatamente. E assim, que fenômenos podem ser estudados, analisados através da geoinformação? Qualquer fenômeno. É isso que eu ia falar, todos, né? Qualquer Todos. fenômeno. Então, eu vou trazer um outro exemplo. Por favor. Eu gosto de exemplos. Eu sou uma pessoa, né? Estou falando de Niterói, mas eu sou uma pessoa do Rio de Janeiro, né? Sim. E eu adoro carnaval, bloco de carnaval de rua. Coisa que não tem em Niterói. É verdade. Desculpem os niteroienses. A gente pode pensar no bloco de carnaval como um fenômeno que pode ser visto através da geoinformação. Interessante, então, essa me pegou. Pensa. O carnaval começa na sexta-feira, para quem. Uma semana antes, né? Vamos pensar carnaval mesmo. Não, o carnaval oficial, Paula. Você é um ponto fora da curva. Você em janeiro já está agitando tudo. Isso. Mas pensa carnaval de sábado até terça-feira. Vou até tirar quarta-feira de cinza, que é o dia da ressaca. De sábado até terça-feira. Os blocos, né? Tô falando bloco de rua. Eles ocorrem em certos lugares da cidade. Sim. E alguns ficam parados, outros andam, mas tem um lugar de referência. Esse é o seu elemento espacial. Sim. Mas ele ocupa que ruas? Qual o trajeto dele no tempo? Isso também é um elemento espacial dos blocos de carnaval. Uhum. Certo? Eles ocorrem, mais uma vez, no tempo, ou seja, ele tem um início e um fim, e nesse início e fim, ele se relaciona a um dia do carnaval, a um horário, se é de manhã ou de tarde, e separado ou andando. Então, ele tem uma dinâmica que ele pode ocupar diferentes ruas. Sim. Vou fazer o Boitolo, por exemplo, que é um bloco não oficial. Ele sai, historicamente, de vários lugares ao mesmo tempo e se encontra. Sai 3, 4 saídas simultâneas, eles têm um ponto de encontro e eles vão seguindo. Eles atravessam o Rio de Janeiro, do centro à zona sul. Que isso, e não oficial? Por isso que não oficial. É o caos no dia dele. Que é um Mas, caos. você entendeu a dinâmica do tempo e do espaço? Entendi. E aí o elemento descritivo. Qual o nome desse bloco? Aí a gente fala, né? Qual a classificação dele para quem gosta de carnaval, né? Ele é um mega bloco? Ele é um bloco de família, né? Que é um bloco menorzinho. E aí é quantitativo, depende do número de pessoas. Aí olha o elemento quantitativo aí, né? Uhum. Exatamente isso. Quantas pessoas normalmente estão previstas? Que música que ele toca? A gente tem bloco que só toca pagode hoje em dia, tem outro que só toca Beatles, tem outro que toca marchinha. Esse é o elemento que descreve, que qualifica esse bloco de carnaval. Então o bloco de carnaval é um fenômeno que acontece no espaço geográfico. Então, ele pode ser visto e analisado, como a gente fez aqui, pelo elemento espacial, temporal e descritivo. Então, olha que interessante. A gente está partindo aqui de uma discussão, né, que está muito relevante aí nas últimas décadas dentro da universidade, né? No Brasil, está caminhando mais aí nos últimos anos, lá fora já tem algumas décadas, e você acabou de dar um exemplo de como esse conceito que é muito discutido na universidade influencia na vida das pessoas, né? O folião ali, antes de fazer a agenda dele, ele vai levar todas as características geoinformacionais em comparação, né? Em consideração, aliás. Ele vai ver a localização, onde é melhor para ele, o dia que é melhor para ele e a descrição, a música que toca, né? Por exemplo. Exato. E aí eu já vou emendar numa outra pergunta. Eu queria entender como que essa geoinformação está na vida das pessoas, né? Porque às vezes essas discussões mais acadêmicas as pessoas acham que fica um pouco longe, que não tem a ver com elas, mas como você acabou de falar, a geoinformação ela está em todo lugar, ela investiga todos os fenômenos. E eu queria saber como que isso influencia o dia a dia ali daquela pessoa que está agora ouvindo a gente, sei lá, dentro do ônibus ou no corre dela. Então, eu acho que é importante falar que a geoinformação ela sempre existiu da sociedade. Antes de ter uma ciência formal, antes de ir para a academia, antes de ir para a universidade, a geoinformação, ela estrutura aonde a gente chegou. Um livro que eu vou recomendar depois, o autor começa falando assim: onde estaríamos sem os mapas? Obviamente perdidos. Com certeza. Como sociedade. Olha o trocadilho de novo, eu não consigo. Mas, então, a gente se relaciona com a geoinformação como sociedade desde a pré-história. E hoje, no cotidiano, a geoinformação está muito mais presente. Vou falar disso, né? Você falou bem, século XX, século XXI, nos últimos anos, isso está mais presente. Mas, nem vou falar ainda do celular, que está na nossa mão e não desgruda, né? Mas como a gente fez com os blocos de carnaval. Toda vez que a gente pensa o espaço,
a gente está usando a geoinformação, mesmo que a gente não pense sobre isso. Então, se você está perdido e quer perguntar para alguém, onde eu chego em tal lugar? E ele descreve o trajeto, e você, né, ouvinte, imagina na sua cabeça o que você tem que fazer para chegar no ponto, isso é geoinformação. Mas, obviamente, com o avanço da tecnologia e nos celulares, a geoinformação ficou ainda mais presente nas nossas vidas. Então, se você usa um aplicativo para entender aonde você tem que chegar, né? Seja dirigindo, seja caminhando. Esse aplicativo tem um mapa que faz esse caminho de ponto A para ponto B. Então, ele está usando a geoinformação. Se você usa o aplicativo de entrega de comida, esse aplicativo de entrega de comida, a base dele é geoinformação. Sim. Se você usa, ouvinte, um aplicativo de namoro e coloca aquele raio, eu só quero conversar com alguém que está a 5 quilômetros. Isso é geoinformação. Isso é geoinformação. Então a geoinformação, ela virou sempre foi presente na nossa vida, mas agora ela está numa forma bem mercadológica, né? É um serviço e é um produto ao mesmo tempo. Né? É um serviço e é um produto. É isso, é um serviço e é um produto. Estima-se que hoje em dia, tem algumas pessoas que falam isso, né? Que 80%, 90% da informação que chega a gente, ela é geoinformacional, ou seja, ela usa mapas para fazer isso. Uhum. E eu não duvido disso, porque todos os aplicativos que você deu de exemplo aí são aplicativos que estão no dia a dia, né? As pessoas, parece que esses dias eu estava na estrada com um amigo, a internet dele não estava muito boa e ele ficou desesperado. Ele falou, e agora, como é que eu vou chegar? Eu falei, pô, usa a placa, né? As placas estão aí desde sempre. Ótimo, Então, a gente esquece da placa. mas esquece realmente. Né? E tem gente que duvida da placa, né? Às vezes o aplicativo está falando para você fazer um caminho diferente, porque vai ganhar 1 minuto, mas vai de encontro àquela placa que você está ali olhando, né? E a pessoa entra, não dá vontade de estacionar e ficar parada, porque né, a placa diz uma coisa, o aplicativo diz outra. A gente ficou muito dependente, né, dessas tecnologias. Sim. Isso é bom e é ruim. É bom e é ruim, com certeza. Por quê? Porque a geoinformação é o pensamento sobre o espaço. Só que esses aplicativos estão fazendo com que a gente cada vez menos pense no espaço e aceite o que está sendo mostrado para a gente. Uhum. Né? Tem aquela discussão, será quem é que está tomando a decisão? É a gente ou é o algoritmo, né? Exatamente. Fala, desculpa. Não, é que às vezes você está mexendo lá na rede social e a rede social é toda baseada em localização, né? Aí aparece uma propaganda daquele produto que você queria e você vai lá e compra, mas será que foi você que tomou aquela decisão de comprar ou tomaram por você? A gente não tem como saber, né? Não, isso que eu ia falar também. E aí tem uma outra coisa. Tem a geoinformação que a gente usa e tem a informação da gente que é usada. Exatamente. Então, eu faço uma brincadeira com os meus alunos de graduação, que é na primeira aula, que eu dou aula de geoinformação na Universidade Federal Fluminense, né? Sim, sim. E aí eu falo assim, vamos saber quem usa a nossa localização? E aí eu peço para eles pegarem, e você, ouvinte, pode fazer isso, eu peço para eles pegarem o celular, ir nas permissões e ver quais aplicativos têm acesso à sua localização. E pensar o porquê que esses aplicativos precisam da nossa localização. Tem aplicativo que é óbvio porquê que é necessário essa localização, né? Como eu disse, de entrega, aplicativo de entrega, aplicativo de transporte, aplicativo de aluguel de bicicleta, essas bicicletas que tem nas grandes cidades. Mas tem coisa que, por exemplo, redes sociais, como você mesmo falou, todas as redes precisam da localização, por quê? O interesse é mais deles do que nosso. Com certeza. Exatamente. É aí que eles ganham dinheiro, né? Porque a informação, me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino que se você tem a informação da Paula, né? O que ela faz ao longo do dia, as lojas que ela visita, isso sozinho não quer dizer muita coisa. Agora, se você tem todo o grupo da faixa etária da Paula, com os gostos parecidos com ela, e essa informação espacial, isso para o marketing é um prato cheio, né? Exatamente. Então, não só a localização que a gente usa, mas o que é usado. Tem um filme antigo, né? Um pouquinho só, que é Vingador do Futuro, né? Não, Vingador do Futuro não, perdão, Exterminador do Futuro. Mas tem o Vingador do Futuro também. Tem, mas Exterminador do Futuro, que tem uma empresa que se chama Skynet no filme, né? E eu falo que a Skynet, na verdade, agora são várias empresas que detêm várias informações sobre a gente. E com isso ela pode manipular nossos gostos. Não, isso é uma história já explorada por essa indústria cyberpunk, né? De entretenimento, de filmes, séries, games, que no futuro vão ter empresas que vão ter um poder maior do que estados. E aí a gente para pensar, será que isso realmente é futurista? Exatamente. Né?
Ou já está acontecendo? Mas, enfim, eu queria que você continuasse aí nos seus exemplos. A gente já Então, tá aí aqui. eu vou voltar, não para a tecnologia, né? Mas, por exemplo, se um aluno começa o ano letivo e ele vai olhar onde ele vai estudar, né? Qual é a sala desse ano? E quando ele olha lá ela estágio e vê a sala, ele já faz um mapa mental da escola e sabe aonde ele vai. Se é no primeiro andar, se é no segundo andar, em que ala da escola é, em que corredor. Isso é o uso da inteligência espacial, né? Tem pessoas que dizem que nós temos múltiplas inteligências. Sim. E uma delas é a inteligência espacial, que se associa à imaginação do espaço que a gente quer diminuir a certeza, a gente quer ter informação. Nesse caso, onde é a sala de aula. Isso é o uso da geoinformação. E a gente não pensa, às vezes, sobre isso, né? Então, eu gosto muito mais... É orgânico. Então, ela está no nosso cotidiano toda vez que a gente pensa um lugar, um espaço, né? Uhum. Ir e vir, até a nossa distribuição na nossa casa, para onde a gente vai, os lugares que a gente mais gosta e a gente imagina isso. Tudo isso é já informação. É difícil até para mim explicar como está no cotidiano, porque para mim já está tão no sangue. É tudo. Uma curiosidade, olha como a falta de já informação causa, às vezes, um estranhamento e às vezes é até proposital. Se a gente fala de shopping center, né? Sim. É muito difícil achar um mapa no shopping center, né? Antigamente tinha aqueles, né, totens e tal, e para você mexer. Hoje o Google Maps, né? Se você tem o Google Maps, já tem. Mas se você não é tão tecnológico assim, ou não quer olhar no Google Maps, você no shopping não tem muita informação de onde ir, para onde ir, em que tudo bem que existem shoppings que quando a gente frequenta um pouco mais cotidianamente, a gente acaba lembrando. Sim, sim. Mas por que isso é feito? Você se perder, né? E quando você se perde, se você gosta de comprar, o que acontece? Você gasta um pouco mais. Então, propositalmente, o shopping... Vou fazer a pergunta, não vou afirmar, né? Mas será que não é proposital não ter geoinformação num shopping? Não, e eu já li algumas reportagens falando que a organização da escada rolante, né, distante uma da outra, faz você andar mais, ver mais vitrine. O chão escorregadio para evitar você correr e andar mais devagar e ver mais vitrine. É uma tecnologia feita para você comprar. Isso, tudo ali foi pensado para você comprar. Isso. Mas associado ao nosso tema, o engraçado é que não tem geoinformação, né? Curioso, não é engraçado, curioso. E você falou uma coisa que também é geoinformação, que alguém pensa isso, né? O analista espacial, alguém pensa isso. Qual é a melhor escada rolante para subir e para descer? Por que quando você tem duas escadas rolantes juntas, a que você precisa mudar de piso é normalmente a mais distante? É isso. E assim, agora eu tô falando besteira que eu não sou analista dessa área, mas eu imagino que o aluguel das lojas que estejam nessa rota aí, entre uma escada e outra, talvez seja um pouco maior. Não sei. Também não sei. Mas isso, eu nem estava no meu script isso, mas isso... Faz sentido. Faz sentido não. Isso associa a outra área da geoinformação também, né? Que é o geomarketing que você tinha dito. Exatamente. Né? Ele acaba sendo fundamental hoje em dia porque a gente usa esses aplicativos e esses celulares aí, principalmente Android, tudo é gratuito, né? Mas por que é gratuito? Porque você está pagando com outra moeda que não é o dinheiro, que é a sua própria geoinformação, né? Isso. E aí, olha como é que também se relaciona a geoinformação do cotidiano, né? Uma coisa que o nosso ouvinte pode ver no caminhar pelas ruas. A questão de supermercado. A gente sabe, isso eu li um livro recente, que existem poucas grandes redes de mercado. E uma mesma rede de mercado tem vários tipos, né? Qual bandeira o mercado apresenta perto de uma casa, perto da minha casa, perto da sua casa, perto da casa do ouvinte, diz respeito de um estudo das questões socioeconômicas daquela área. Entendi. Então, há uma análise socioeconômica e espacial para se pensar a distribuição de mercados, supermercados, e se o mercado muda ou não de bandeira. Porque, na verdade, é tudo do mesmo dono, né? Isso. Um mercado popular e um mercado mais gourmet. Um daqueles atacados. Sim, sim. Então, qual é? Isso também é um estudo de geoinformação. Interessantíssimo, hein? E como é que é perversa a geoinformação, hein? Pode ser, mas isso tem a ver com qualquer ciência, né? Sim, sim, sim. É verdade. O que vai fazer a ciência evoluir ali ou vai ser guerra, ou vai ser, né, marketing, venda, não tem jeito, né? Tem para onde a gente ou correr. lutas também. Isso é uma coisa interessante, que é um cotidiano não do mundo, mas a gente tem visto... isso é muito maneiro, né? Isso é muito legal. Com o avanço da tecnologia,
as pessoas estão começando a se apropriar mais. Antigamente as pessoas não tinham acesso a mapas. E Uhum. hoje todo mundo que tem um celular pode ter mapa. E isso ajuda a gente a pensar melhor o espaço. Então, tem grupos, como pescadores, comunidades tradicionais, que estão começando a mapear seus territórios Uhum. para fazer acordos e entender as regras daquele espaço. E conseguem digitalizar isso, que é a língua do momento do Isso. capital, né? Isso. Então, tem grupos que estão começando a se organizar, já faz um tempo, para, então a gente usa mapa para pensar o espaço? Então tá bom, a gente quer fazer os nossos mapas. E tem algumas iniciativas também no Rio de Janeiro, não só de povos tradicionais, mas da sociedade civil, né? Aquele grupo onde tem tiroteio, infelizmente não gostaria de falar sobre isso, mas tem um grupo no Rio de Janeiro que você entra lá, presenciou algum tiroteio, coloca essa localização no espaço e aí você consegue ver o mapa da cidade do Rio de Janeiro, as áreas mais densas de pontos, né? Exatamente. Onde é mais perigoso. Isso é um bom tema também, ó. Já estou dando uma dica, o ouvinte pode falar se gosta, que é a cartografia participativa, né? Sim. Que se relaciona com geoinformação. Então, já fui muito usuária do OTT, não gostaria de falar sobre isso, mas... É a violência pelos próprios moradores, né? Não são os órgãos oficiais que estão mapeando isso. Não, exatamente. Então, empodera, né? Sim. E como o OTT tem alguns outros. Eu acho que... Agora eu não vou me recordar, mas eu acho que tinha um que mapeava buraco. Tem um de lei seca. Tem um de lei seca. Tem um de lei seca. Nunca Tem usei, já ouvi falar. Tem um que eu também não gostaria de falar sobre isso, mas ele foi suspenso, tá? Que faz um tempo, faz uns anos já que ele foi suspenso. Ele ocorreu por pouco tempo. Porque o Google Maps permite você fazer abas colaborativas, né? Uhum. E as pessoas mapearam no Rio de Janeiro, né? Para quem não conhece o Rio tem a metrô e tem trem. E o trem, ele tem um muro que cerca os trilhos, né? Em alguns lugares do subúrbio do Rio, existem buracos para você acessar essa via de maneira, né, digamos... Sem pagar a passagem. Ilegal, Às vezes é usado para só cruzar a via. Mas eles começaram a mapear isso. Eles fizeram um mapeamento colaborativo da onde tinha para não pagar o... Mas o Rio de Janeiro é um negócio por motivos, verdade, por motivos óbvios, foi suspenso. Uhum. Não, tudo bem, né? Eu acho que a gente já conseguiu dar bastante exemplo aqui para os nossos ouvintes, bons exemplos do que a geoinformação pode estar no dia a dia dele, ele querendo ou não, né? Então acho que a gente pode finalizar aqui o nosso bloco 1, fica com a gente já volta para o bloco 2. É Facebook, é FaceTime, é Google Maps, um zigue-zague diferente, um beco, um CEP. E não consta na lista do velho correio de qualquer lugar. O Waze é um nome feio, mas é o melhor meio de você chegar. Fala galera, estamos de volta aqui para o bloco 2. Então, nós já conversamos com a Paula aqui sobre o conceito de geoinformação, como ela está no nosso dia a dia. Mas a Paula é professora da Universidade Federal Fluminense, já faz pesquisa na área de geoinformação há alguns anos, é professora da cadeira de geoinformação lá na UF. Então, eu gostaria de saber, Paula, qual que é o impacto, já que ela não é tão recente assim, né, principalmente no Brasil, qual que você acha que é o impacto da geoinformação na ciência, na produção de ciência aqui no Brasil? Eu acho, quando essa pergunta me faz... E para outro, minha cabeça fica a milhão. Tanto que eu até gaguejo. Quando eu gaguejo assim, gente, aqui eu estou pensando muito rápido. Então, essa pergunta me provocou a refletir sobre meu histórico, né, de pesquisa, como você mesmo falou, sobre esse campo que a gente atua, né? Rômulo também atua há anos. Mas eu acho que é uma retroalimentação, uma via dupla, digamos. E eu acho que a geoinformação modificou ao longo da história a ciência que a gente tem hoje, mas a ciência, os avanços científicos também modificaram a geoinformação ou a relação que a gente tem com a geoinformação, tá? A gente já falou que a geoinformação sempre existiu. Sim. Né? Como na história da sociedade. Eu acho que o que muda com o tempo é lá da pré-história até agora, tá? O que mudou com o tempo é a maneira com que a gente vê a geoinformação. A gente foi
a gente foi entendendo o mundo, né? A gente foi Uhum. descobrindo o mundo. Ao mesmo tempo que a gente foi descobrindo o mundo, a gente viu que os nossos limites, vou fazer uma meta, é igual a gente. Quando a gente nasce, a nossa realidade é a nossa casa. Depois, ela é a nossa escola. Depois, o nosso bairro com algumas coisas, né? Alguns pontos de referência. E aí, os nossos limites de vivência vão expandindo, né? Sim. Eu acho que isso aconteceu com a nossa sociedade. A gente foi entendendo de maneira cada vez mais complexa o espaço geográfico. O que tem de, falam de Milton Santos, né? O que tem de fixo, de elementos, e o que tem de relações. E isso, de alguma maneira, vai influenciando os avanços científicos. Uhum. Então, vou trazer um exemplo agora de um livro que eu li recentemente. Recomendação do Raul, o professor Raul, que foi o orientador do... Foi meu orientador. Salve, Raul. Ele me recomendou a biografia do Humboldt, ótima, inclusive. E aí eu fui ler, eu acho que eu aprendi em algum momento da faculdade, que eu não falei aqui, né, mas eu sou oceanógrafa de formação. Sim, eu falo a que gente te apresentou lá no início. Você voou por várias áreas aí da ciência. Eu falo que eu sou imigrante geográfica, da geografia. Não, você é das ciências da Terra. Isso, exatamente. E aí, o que acontece? No livro do Humboldt se fala lá que ele foi o primeiro a criar a carta de isotermo. Peraí, falei errado. A carta isotérmica. Uhum. Para quem não sabe, o que é uma carta isotérmica, né? É um mapa mundi, onde nesse mapa mundi são plotadas as temperaturas de diversas cidades. E aí, através de uma análise espacial e dessa informação de temperatura, você entende e cria linhas onde você, ao longo do mundo, tem as mesmas temperaturas. Uhum. Né? Mais ou menos isso, só para a pessoa entender. Uhum. Ele foi a primeira pessoa que fez isso. Olha o quanto espacial, o quanto já informacional é essa análise. Sim. E isso vai influenciar o quê? Os estudos biogeográficos. Total. Então, a geografia, inerentemente, é uma ciência que muda com esse avanço de percepção da geoinformação. Mas a geoinformação, essa abordagem geoinformacional, é multidisciplinar. Então, ela vai influenciar outras várias ciências, a biogeografia, como eu falei, né? A biologia, a oceanografia. O estudo oceanográfico também se relaciona com a geoinformação. Uhum. E aí, o que acontece? No século XX e século XXI, com os computadores, né, com essa revolução da informática, a geoinformação, a gente já falou isso quando a gente falou dos aplicativos, ela vai ser catapultada para um outro lugar, porque a gente vai ter muito mais ferramentas para trabalhar com geoinformação, que a gente chama de geotecnologias. Uhum. O que a gente chama de geotecnologias, né? O GPS, né? O GNSS, os drones que a gente vê muito cotidianamente, né? As imagens de satélite, tudo isso é desse campo das geotecnologias. E olha no cotidiano, mas também nas ciências, quantas áreas do conhecimento usam imagem de satélite, né? Para entender a floresta, mancha florestal, a parte de manejo florestal, de preservação, ou logística. Então, a gente tem a parte das engenharias, que usam também essas geotecnologias. Então, várias áreas da ciência, ela vem no século XX e século XXI se transformando também, porque eles vão abraçar essas geotecnologias e essa abordagem geoinformacional. É porque hoje as pessoas não veem mais televisão, mas se a pessoa um dia parar para ver um telejornal, a quantidade de informações que são passadas em forma de mapa, né, ao longo do jornal é uma coisa impressionante. E coisa que não tinha quando eu era criança, por exemplo. Né? Exatamente. Atualmente, não sei quem vê jornal aí que está nos ouvindo, mas em agosto, os jornais estão discutindo muito as eleições dos Estados Unidos. Vira e mexe, eles aparece um mapa. E isso, no campo das ciências, é ciência política, né? Sim, sim. Então, acho que eu respondi essa pergunta, né, Rômulo? Sim. Mas aí eu vou falar do outro ponto, que é como a ciência transforma a geoinformação. Que é, com a evolução científica, a gente tem uma evolução da técnica. Sim. E aí eu já falei, mas é só para salientar. No século XX e século XXI, olha, a ciência vai criar o computador. E o computador e toda essa grande revolução tecnológica vai transformar a maneira com que a gente usa a geoinformação. E a ciência vai transformar a geoinformação, que vai transformar o cotidiano, porque a gente só tem esses aplicativos por causa dessa revolução toda. E que não faz muito tempo. Então tá tudo meio embolado, né? Eu trabalho com sensoramento, eu inicialmente trabalhava com sensoramento remoto. Eu gosto de informação, adoro essa parte filosófica e epistemológica, mas originalmente eu sou do sensoramento remoto, né? Como você. Uhum.
eu estudava manguezal, mapeamento de mangue, mapeamento de área costeira. Eu lembro que minha mãe entendeu melhor o que eu fazia quando o Google Earth foi lançado. Olha que interessante, né? Porque você dizer que trabalha com imagem de satélite, né? Que basicamente é uma parte do sensoramento remoto, é uma coisa que há 20 anos atrás as pessoas não tinham nem imaginação do que seria isso, né? Hoje não, hoje você tem imagem de satélite no teu bolso, né? Você abre aí o teu celular, você vê uma imagem de satélite. Você vê o jornal, tem imagem de satélite. Você abre a internet, tem uma rede social com informação em imagem de satélite. Então fica mais palpável, né, para a população em geral. Isso é bom para a ciência. Isso é bom para a ciência. E eu achei que é isso, assim, concluindo, se é que dá para concluir essa questão, porque essa questão fervilha muitas ideias, é que a abordagem geoinformacional, ela é inerentemente geográfica, mas ela é multidisciplinar. Sim. E transdisciplinar, né? Ou seja, ela não só toca várias áreas do conhecimento, mas ela pode transformar essas áreas do conhecimento. Então, ela transforma a maneira com que ela pode fazer isso, a maneira com que os estudos são feitos. E eu acho que isso é o mais interessante nessa relação geoinformação-ciência, ciência-geoinformação. E isso é muito rico, né, Paulo? Você vê a cada nova revolução tecnológica aí, a gente ganha tecnologias e ferramentas que a gente nem imaginava, não tinha nem noção com o quanto que isso poderia nos ajudar. Exatamente. Né? E nesse sentido, eu quero também perguntar para você o que você acha. É óbvio que não tem como a gente adivinhar o futuro, quanto mais a gente tentar adivinhar, mais a gente vai errar. Mas com a tua experiência, o que você acha que nos próximos anos aí, a curto, médio e longo prazos, né? O longo talvez seja mais difícil, mas o que você acha que vai mudar? Quais são as novas perspectivas aí da geoinformação, principalmente na área acadêmica, que é a área que você tem mais expertise? Olha, Roma, você não faz pergunta fácil, né? Porra, não, estamos aqui para isso. Não faz pergunta fácil. Bom, eu acho que o que eu vou falar agora é muito debatido, principalmente na geografia, mas eu acho que a gente vive hoje uma mudança paradigmática. Sim. Né? Eu acho que a gente tem várias correntes na geografia, né? Falando um pouco de ciência. Existem várias maneiras de fazer estudos geográficos e existe uma que na sua base, tem as geotecnologias e a geoinformação. E isso, a gente está vivendo essa revolução. Então, entender o que vai acontecer depois que essa revolução for feita, ou seja, todo mundo aceitar, é difícil, né? Prever difícil. Um pouco disso. Se a gente olha no campo da ciência ainda, como você perguntou, se a gente olha as universidades fora do Brasil, o que a gente vê é que os outros profissionais, eles estão começando, eles abraçam a geoinformação e aí tem cada vez menos o profissional de geoinformação e geotecnologias, porque todo mundo sabe fazer isso. Uhum. Né? Existe um campo profissional em expansão que é o de analista espacial, de a pessoa que pensa o espaço. Eu acho que isso vai ser cada vez mais frequente. Então, acho que o nosso futuro é esse. Todo mundo, no campo das ciências ambientais, abraçar já a informação. Só que para isso ainda precisa de um tempo. Sim. E aí, puxando sardinha para a geografia, eu acho que o geógrafo talvez seja aquele profissional que tem uma grande potencialidade por tudo que ele entra em contato, mas talvez ele não se deu conta disso ainda. Exatamente. E quando ele se der conta, as outras carreiras já vão estar ali do lado dele concorrendo. Isso. Uma coisa de perspectiva, né, é a evolução tecnológica. A gente está no momento que a gente já falou, teve muita evolução na área de geoinformação, mas as coisas não param. Então, você, ouvinte, que se interessar pela área de geoinformação, ou a gente da área da ciência que atua nisso, né, a gente tem que estar sempre atento à evolução. Hoje, a crista da onda é o uso de inteligência artificial. Mas para onde isso vai? A gente não sabe. Então, uma perspectiva futura é o uso da inteligência artificial, mas que caminho a gente vai seguir? A gente precisa entender. Eu estou refletindo muito se cada vez mais a gente vai ter máquinas fazendo os mapas, por exemplo, e a gente que vai ter mais tempo de fazer a análise crítica dessa informação. Sim. Ou a gente já vai pegar esses resultados prontos feitos por alguma instituição e já validados e vai ter o tempo de analisar, né? Igual o
nosso recém-doutor lá, o Felipe, fez. Isso, exatamente. Mas a gente também tem que pensar criticamente sobre isso que a gente está produzindo, assim, como sociedade. Eu li uma frase de um filósofo, ó, a pessoa, que ficou muito marcada aqui. Eu li recentemente, por isso que estou pensando sobre isso. Que é, as tecnologias, elas não determinam, elas condicionam. Então, ó, vou falar... Será que esses mapas automáticos que a gente está gerando, eles, não estou dizendo que eles não são bons não, tá, gente? Eu acho que não. Mas será que eles condicionam uma maneira que a gente tem que pensar o espaço? Entendi. É igual aquele papo lá atrás. Será que eu comprei esse produto porque eu quis o algoritmo que me fez comprar? Exatamente. Então, eu acho que a gente... que é uma questão tecnológica de evolução, mas eu acho que também a gente tem que pensar sobre isso que a gente está produzindo. Eu acho que isso é uma perspectiva futura, a gente começar a pensar nessas coisas. Mesmo porque, não só na geoinformação, mas em tudo, hoje em dia a gente está debatendo muito o uso de inteligências artificiais, né? Até onde a gente vai, o que a gente pode usar, se a gente tem que regulamentar ou não. Então, acho que isso passa pela geoinformação. Falando um pouco mais de sci-fi, né, de ficção científica, mas eu acho que não é uma ficção, eu acho. Você falou, o quanto é futurista isso. Eu acho que uma questão de geoinformação é perder o gel. Por quê? Vou falar por que dessa piada? Por causa da exploração espacial. Entendi. Porque agora as informações vão ser localizadas, mas não necessariamente na Terra. Isso. Entendi. E a gente vai... Lembra que eu falei que a sociedade vai expandindo a maneira com que ela vê o espaço? Só que a geoinformação é instituída no espaço da Terra. Por isso o gel, que é Terra. Por isso o gel. Então, por exemplo, recentemente eu ouvi o termo... Não sei se eu vou falar certo, gente. Desculpa se eu falar errado. Que é martemoto. Que é o terremoto em Marte? Olha aí, ó. Peraí, deixa eu ver. Eu não sei se eu falei certo. Não, mas é uma discussão, realmente, né? Porque o termo terremoto não é só o fenômeno, é o fenômeno e no planeta em que ele acontece, né? Então, se a gente realmente fincar algum território no futuro em outro planeta, a gente vai ter que repensar esses nomes aí, né? Aqui é martemoto, isso mesmo. Não tô falando que eu uso esse termo não, mesmo porque eu nem estudo isso. Mas quando eu ouvi isso, peraí, mas é isso, né? A gente não só vai ter que, não é mudar o termo, mas a gente vai ter que começar a pensar o espaço com outros tipos. E eu acho que não é um futuro tão distante assim, não, Rômulo. E não só o espaço, o tempo, porque a nossa referência de tempo também é a Terra, né? Exatamente. Porque um ano é um movimento de translação. O ano terrestre é um, o ano marciano é outro. Lá em Saturno, por exemplo, uma translação são 30 anos terrestres. Pô, fala aí, a gente estava novinho se a gente tivesse lá em Saturno. Então, eu acho que uma perspectiva futura é essa questão da exploração espacial. O que é quão futuro, quão longe é essa questão? Eu não sei, mas é uma coisa que me intriga. E por último, e eu acho que mais realista, digamos, é a questão da geoinformação nas abordagens multitransdisciplinares que a gente já falou, mas por uma solução específica, que é da crise climática global. Sim, isso é para ontem. Isso é para ontem, eu falo isso para os meus alunos. Olha, todos vocês vão enfrentar essa questão em algum momento, né? Como profissionais, que eu estou dizendo. E a gente enfrenta como pessoas, né, no mundo. Mas já se aponta que a solução da crise climática global ela é múltipla. Sim. E ela é, na sua premissa, espacial. Porque você precisa entender o espaço, as dinâmicas do espaço, e entender as diferenciações dessas dinâmicas no espaço para resolver as questões. Então, por exemplo, se a gente volta lá nas queimadas, que a gente falou no primeiro bloco, um parâmetro descritivo hoje, que eu não vi ainda, é quanto de carbono essas queimadas estão emitindo? Aonde a gente tem que recuperar? Como a gente vai recuperar? Como a gente vai trabalhar isso no futuro para ter menos queimadas? É possível isso? Tudo isso precisa da localização, precisa do entendimento daqueles elementos que eu falei, do tempo, do espaço e descrever. Então, uma perspectiva que não é futura, desculpa, você perguntou futuro e eu falei presente, né? Mas é o enfrentamento da crise climática global. Não, e partindo desse teu exemplo, ela tem que ser integrada, né? Porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. Se a gente analisar as queimadas de 24, baseado só nas de 24, e ano que vem a mesma coisa, a gente nunca vai resolver esse problema, né? Então, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, a gente que lê bastante sobre questões ambientais, a gente sabe que tem uma grande probabilidade disso acontecer de novo num curto espaço de tempo. E agora que passou,
E aí, será que estão pensando em se adaptar a esse novo normal? E quando tiver a próxima inundação, o que você pode fazer na cidade para ela ser mais resiliente, né? Eu sou daqui de Petrópolis, todo mundo sabe o que aconteceu com Petrópolis nos últimos anos. E consertaram a cidade, né, maquiaram as áreas deslizadas, mas se acontecer aquela chuva de novo, o quadro tende a ser o mesmo ou até pior. Então a gente não aprendeu. Né? Então eu acredito que, né, não sei se você concorda comigo, que isso tem que ser integrado. Os profissionais eles têm que trabalhar juntos e com soluções ali para daqui a 5, para daqui a 10, para daqui a 15, 20 anos, né? Isso, exatamente. E a gente entra num campo, né, que é a da modelagem. Uma perspectiva muito forte do uso da geoinformação é essa questão de modelagem espacial. Explica um pouquinho melhor para o ouvinte aí. Então, a gente fala que sensoriamento remoto, geotecnologias, enfim, elas podem ser usadas para medir coisas, né? Para mapear, que é o que a gente mais vê no cotidiano, mapeamento, no monitoramento, que é isso que você falou, você olha o que aconteceu nos últimos anos e vai monitorando a dinâmica. Então, você olha para o passado e presente e vê a dinâmica. E última, né? Mas a outra abordagem seria a modelagem. Ou seja, sabendo esses históricos, sabendo para onde a gente vai, a gente tenta prever a dinâmica naquele lugar, naquele espaço. Então, vou trazer um exemplo de um projeto que eu participei recentemente, tá? Eu participei de um projeto que a gente tentou, era multidisciplinar, era isso que você falou, tá? A gente tinha vários pesquisadores trabalhando. O meu trabalho era fazer o seguinte, eu tinha que mapear os manguezais que a gente tem hoje e mapear a área do entorno do mangue, tá? E aí, usando as previsões de elevação do nível médio relativo do mar para 2100, entender se existia área disponível para esse mangue migrar. Ou aquele mangue vai diminuir da sua área, vai extinguir. Por que mangue, né? Porque o mangue é um dos ecossistemas, se aponta ele como um dos ecossistemas chaves para as mudanças climáticas. Ele também são sentinelas um pouco do que acontece na região costeira. Sim. Então, a gente modela, ou seja, a gente tenta prever. Lógico, isso ainda é um campo em expansão, então tem muitas incertezas, a gente tem que fazer com cuidado, principalmente em relação a dados primários, mas a modelagem é isso. Então, para onde as cidades vão se expandir, né? Considerando como, né? O crescimento, né? E como? A gente tem como planejar um melhor crescimento das cidades? A floresta, para onde as florestas vão crescer? Até a dinâmica do incêndio, a gente pode modelar provavelmente para onde o incêndio vai, usando aspectos de vento, temperatura. Então, a modelagem é o uso de vários parâmetros para tentar prever a dinâmica de algo no futuro, numa premissa espacial, né? No caso dos incêndios, até para mobilizar o pessoal que combate incêndio também, né? Você deixar de prontidão mais próximo de onde possivelmente vai acontecer. Exatamente. Bom, Paula, muito obrigado. A gente está chegando no fim do nosso bate-papo aqui. Você trouxe um monte de questões e continue lendo bastante filósofo, que você traz um monte de insights aí super interessantes para mim e para os ouvintes, tenho certeza. Tá todo mundo com uma pulguinha atrás da orelha em alguma coisa que você falou aqui pra gente. E eu queria que, né, como último pedido aí, além de te agradecer mais uma vez pela participação, queria que você trouxesse dicas culturais aí, um ouvinte que quiser aprofundar isso, né, essa discussão de geoinformação aplicada ao meio ambiente, à sociedade, o que você quiser, o que você tem aí de filme, série, documentário, que o ouvinte vai poder aprofundar isso. Então, de livro, primeiro livro, né? Eu vou recomendar A História do Mundo em 12 Mapas. Jerry Bruton. Isso. Porque vai falar muito sobre aquilo que a gente, não sei se foi no segundo bloco, primeiro bloco, que a gente falou da evolução da percepção da sociedade com o espaço, né? Sim, e o Bruton, ele vai trazer isso mostrando 12 mapas de mundo. E o que a gente entendia de mundo em cada uma das épocas e o que a gente entendia de ciência. E como isso determinou os mapas que a gente produzia. Então, eu acho esse livro um dos melhores, que não é científico, né? Não é... Pra gente entender um pouco essa relação da sociedade com a geoinformação. E ele começa lá nos Sumérios, né? No mapa feito na pedra e vai até o Google Earth, né? Isso. Você leu também, né? Li. Muito interessante. Poxa, muito interessante, né? Muito maneiro. De série, eu queria falar de um que não é de geoinformação diretamente, mas eu acho que se relaciona muito por causa das redes sociais que a gente falou, que é o Dilema das Redes. Sim, documentário, né? Muito interessante. Isso. E A Batalha Bilionária, o caso do Google Earth.
Ah, esse é aquele que eles compraram o Ampviewer, não é? Um negócio assim, dos Isso. suecos. Ah, legal. Porque a gente vê também que hoje a geoinformação é um negócio. E como é imbricada essa questão de negócio. Então não é de geoinformação, mas relaciona com a construção de uma dos mecanismos que revolucionou a maneira com que a gente se relaciona com a geoinformação, né? Que é o Google. E o ouvinte que gosta de treta, isso aí tem bastante. Tem muita treta. E Paula, queria te agradecer mais uma vez aí pela participação no GeoCast. Você trouxe bastante informação, trouxe muita dica aqui pra gente. E o ouvinte que quiser te achar aí, ó, você tem um canal que você fala sobre esse assunto, o ouvinte que quiser te achar, onde que ele procura? Então, a gente tem no Rio de Janeiro um evento colaborativo que vai ser esse ano, que é a Jornada de Geotecnologias do Estado do Rio de Janeiro, né? A famosa JGeotech. Romulo, inclusive, está na organização. É isso, já há algum tempo. Muito legal. Isso. E a gente tem um canal no YouTube, que é JGeotech. É só procurar a gente no YouTube. E aí, nesse canal, eu sou responsável por uma sequência de vídeos, pela organização de uma sequência de vídeos, que é o Glossário Geoinformacional, né? Que é de um projeto Conexão Geoinformação. E lá a gente chama professores e pesquisadores da área da geoinformação para fazer vídeos de conceitos. Os vídeos são curtos, explicando alguns conceitos básicos ou algumas geotecnologias associadas. Aproveito para convidar o Rômulo para fazer um vídeo com a gente. Tamo junto. E então é só ir lá no nosso canal do YouTube, JGeotech, e ver os nossos vídeos. Obrigada. E o ouvinte que quiser, eu vou colocar tudo aqui na descrição direitinho do episódio, todos os links para você conseguir acessar, tá bom? Muito obrigado, Paula. Se esse assunto reverberar aí, a gente faz um episódio 2, hein? Tá bom, eu sou tagarela, vou adorar. É isso, obrigado, um abraço. Tchau. O Waze é um nome feio, mas é o melhor meio de você chegar.